Olá, que a paz de Jesus Cristo esteja entrando em cada coração, que mais uma vez abriu esse vídeo para estar aprendermos junto, a palavra do Senhor. E hoje, eu vim trazer o estudo falando sobre a ansiedade, a qual eu prometi vocês, para a gente estar compartilhando, Eu fiz aqueles outros estudos falando um pouco sobre o estresse. E a ansiedade, ela está no topo da lista das doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma, que infelizmente tem afetado tanto a humanidade, nesse século 21. E não é à toa que Jesus, ele se preocupa, diante de uma circunstância a qual ele estava andando com os discípulos, fazendo os milagres, atendendo as pessoas. Quando nós nos deparamos com o Evangelho segundo Mateus escreveu no capítulo 6, a partir do versículo 25, ali a gente vai estar vendo que Jesus, no momento em que ele estava andando, ele para do nada, para quem quiser estar acompanhando, quiser pegar a Bíblia, Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 25, a gente vai estar vendo Jesus vir e fala assim para todas aquelas pessoas que estavam à sua volta: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa do que o mantimento? E o corpo, ele não vale mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, mesmo sem trabalhar, e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Aí no decorrer desses versículos você vai estar vendo que Jesus vira, principalmente no versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Basta o dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus aqui está nos ensinando que nós devemos preocupar com o dia de hoje. Nós não devemos ficar ansiosos, desesperados, inquietos por coisa alguma. Porque não adianta a gente estressar, não adianta ficar ansioso. Tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. E como a Bíblia está deixando bem claro, a gente, por mais ansiosos que nós estejamos, nós não podemos acrescentar nenhum minuto mais na nossa vida. Tudo está no controle de Jesus, tudo está no controle de Deus. E em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, Pedro vai estar dizendo: lançando sobre ele quem? Lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isso é uma verdade. Deus, ele tem cuidado de nós, ele tem nos sustentado, ele tem nos livrado, ele tem provido a cada dia o nosso sustento. Aquilo que eu e você nós precisamos, nós podemos ser gratos ao Senhor, porque nós temos o pão de cada dia. Por mais difícil a circunstância, por mais difícil que esteja a vida, nós podemos olhar para o céu e levar nossos olhos para o Senhor e sermos gratos, porque em tudo Deus tem nos dado livramento, Deus tem nos abençoado. E quando algo de ruim acontece pela permissão dele, ele ainda é fiel para nos sustentar, para nos dar força. Então, falando hoje, dando a introdução um pouco sobre a ansiedade, então nós vivemos num mundo tão atribulado, um mundo globalizado, de competições em todos os ramos, um querendo ser melhor do que o outro, e a vontade de ser bem-sucedido em todas as áreas, e isso tem deixado as pessoas muito ansiosas, estressadas e até mesmo deprimidas. A ansiedade, como eu falei, ela está no topo da lista dos grandes males que têm afligido a humanidade. Então, a ansiedade, ela infelizmente, ela está no topo da lista, e isso quer dizer que pega criança, adolescente, jovem, não importa a idade, a raça, a posição. Infelizmente, isso tem afetado a todos. Então, a gente vê que grandes coisas têm acontecido de ruim por toda parte, que tem levado as pessoas a se preocuparem demasiadamente com a segurança e o futuro. Até mesmo entre aqueles que têm uma fé, que frequentam alguma denominação, alguma igreja, até mesmo essas pessoas têm deixado se levar pela ânsia, agitação e medo, e com isso anulando a fé em suas vidas. Mas Jesus, em seus ensinamentos, revelou-nos o caminho para vencermos a ansiedade.
demonstrando que Deus cuida até das aves do céu. É o que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 6. Se Deus cuida das aves do céu, do lírio do campo, Ele vai cuidar principalmente de nós que somos seus filhos. Portanto, basta tão somente confiarmos nele e buscarmos seu reino e justiça em primeiro lugar. Então, essa primeira parte da ansiedade, nós vamos estar falando o que é a ansiedade em si. A ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Então, isso aqui é no dicionário, a gente vai ver que a ansiedade, ela é uma inquietude, ela é uma perturbação. Só de você falar que a ansiedade significa perturbação, o que é uma perturbação? É algo que incomoda, é algo que traz transtorno emocional, é algo que tira a gente como posso dizer, que tira a nossa estrutura emocional, nos deixa desequilibrados. Então, a ansiedade é um estado psíquico em que ocorre uma produção excessiva de pensamentos e emoções tensas. Há uma ansiedade normal, né? Aquela que nos anima a romper o conformismo, lutar pelos sonhos, alimentar a nossa curiosidade. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, mas a ansiedade aqui a qual nós vamos estar falando é uma destrutiva, que é a crônica e tensa e bloqueadora. Então, essa ansiedade é a prejudicial à saúde, é aquela que Jesus está falando, para a gente não quietar, não ficar desesperado, não ficar perturbado com nada, porque Ele cuida de tudo. A partir da hora que você fez a sua parte, você trabalhou, você levantou, fez as suas coisas, tudo certinho, você tem ido no médico, a parte que cabe a nós. Igual quando eu leio o Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, primeiro ele manda que as pessoas retirarem a pedra do túmulo. Aquilo que o ser humano pode fazer, Deus deixa conosco mesmo. Ele mandou as pessoas retirar a pedra, porque o milagre que era ressuscitar Lázaro, aí só podia ser com Jesus, só podia ser da parte do céu. Então, aquilo que é natural, cabe a mim e a você procurarmos os recursos, porque eu aprendi que quando o meu recurso e o seu recurso acaba, aí começa o recurso de Deus. Então, a gente vê que infelizmente existe essa ansiedade normal, mas também existe essa ansiedade que é a crônica, que é a destrutiva. E hoje sabemos que os transtornos psíquicos podem desencadear uma série de doenças físicas, de infarto a certos tipos de câncer. Então a gente vê que infelizmente a ansiedade, a inquietude, a perturbação da alma, ela gera transtorno físico. O físico da gente, ele sente quando algo lá dentro não está bem. Somente quem já passou por transtorno, né, crises de ansiedade é que sabe. Eu, infelizmente, eu já passei por isso. Eu já fui parar até no hospital por causa de uma crise de ansiedade. É uma coisa tão terrível, né? Assim, a gente acha que vai morrer, porque tudo fica descontrolado, é a pressão, é o batimento cardíaco, né? Tudo no nosso corpo é alterado. Então, nossa emoção pode se tornar um oásis para a nossa vida ou até mesmo uma bomba para o nosso corpo. Então a gente vê que a nossa emoção, se ela for controlada, ela pode nos ajudar demais. Mas se porventura nós entrarmos nessa parte da inquietação, da perturbação da alma, infelizmente nós podemos gerar um transtorno físico que pode desencadear vários tipos de doença. Então, quais são as causas da ansiedade? Vamos falar das causas primeiro sociais, que são os cuidados excessivos com a vida e com o acúmulo de bens materiais, dívidas insolúveis, saúde, etc. Então, esses cuidados excessivos, um dia eu vi uma frase escrita num lugar a qual eu entrei, que agora eu não me lembro, que fala assim: muitos perdem a saúde para adquirir dinheiro, mas depois, infelizmente, perde o dinheiro para adquirir a saúde, porque é trabalho tanto excessivo, faz tanta hora extra, fica sobrecarregado de tanto trabalho, de tantas coisas, que infelizmente depois o dinheiro que ganha não dá nem para comprar os remédios, porque se você já passou por isso ou está passando, sabe que os remédios não são baratos. E às vezes a pessoa, o dinheiro que ela recebe não compensa a terapia, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, né, os médicos responsáveis na área da saúde para procurar não são baratos. Mas aí a gente vê que a gente tem que preocupar primeiramente com a cura de dentro para fora. É de dentro para fora que Deus quer nos curar, que Ele quer nos moldar, nos lapidar e nos dar a bênção.
Então, drogas listas e listas, como álcool, crack, cocaína e por aí vai. Também todo tipo de droga, seja ela listas ou ilícitas, também causa ansiedade, causa uma perturbação na alma. Tudo, qualquer tipo de droga, ela pode gerar um transtorno psicológico. Então, também o que causa ansiedade são os problemas emocionais, como medo, insegurança, desesperança, complexos. Então, são várias coisas que podem desencadear uma ansiedade. Né? Quando a gente quer algo, que a gente anseia por algo e aquilo dali começa a dominar nossos pensamentos, você não para de pensar naquilo, de repente aquilo dali já começa a virar uma perturbação, já passa a ser um incômodo. Então, isso aí, o que é a causa dessa ansiedade? Uma fé vacilante. A fé em Deus nos fortalece, mas a fé vacilante é a principal causa da ansiedade. Uma fé fraca e inconstante pode resultar em uma série de medos, porque quando a sua fé está alicerçada, firmada em Deus, você sabe que tudo na vida da gente há tempo e modo para acontecer. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos nele, como diz o Salmo 37, versículo 5, quando entregamos e confiamos, nós podemos saber que no tempo certo Deus vai nos entregar a nossa bênção, aquilo que nós precisamos. Então são sentimentos de grande inquietação ante um perigo real ou até mesmo imaginário. Né? Então tem pessoas que às vezes a ansiedade é tanta que ela cria problemas onde não existe problemas. É aquele ditado famoso que fala, fazem o velório sem ter o defunto. Isso também é uma fé inquietante, uma fé vacilante. Então, medo do insucesso, de enfermidade, de rejeição, de perder emprego, de a falência do futuro e até mesmo medo da morte. Sabe, aquelas pessoas que pensam demasiadamente, que não para de pensar, pensam o tempo inteiro, que preocupa demais. Essas pessoas, elas passam a estar com a fé tão abalada que tudo que vem contra a vida dessa pessoa, essa pessoa se deixa abater. Aí depois nós vamos estar falando sobre depressão, porque infelizmente uma doença vai puxando a outra. O estresse, a ansiedade, se a pessoa chegar no nível até mesmo da depressão, aí é o grau mais elevado, né? Então a gente vê aqui que os cuidados excessivos com a vida, querendo ou não, em algumas situações nós somos forçados a competir o tempo todo. Infelizmente, essa é a verdade. Em toda parte, em todo lugar, a gente precisa estar sempre procurando ser melhor em tudo, né? Seja no ministério, seja no trabalho, na escola. Infelizmente, isso é uma pressão psicológica sobre a vida, até mesmo da criança, que já vai gerando jovens ansiosos por causa disso, porque desde a infância já existe aquela pressão psicológica, até mesmo dos pais, que eu até, como se diz, abro uma aspas aqui para dizer que muitas vezes a gente cria uma expectativa em cima do filho e gera dentro daquele filho uma ansiedade por querer que ele seja aquilo que nós queremos que eles sejam. Né? Então, assim, isso também é prejudicial à saúde da criança. Por quê? Porque a gente acaba colocando um peso aonde nós não devemos colocar. Porque o fardo de Jesus, ele é leve. Ele quer tirar os fardos das nossas costas, ele não quer colocar fardo nenhum. Então, o esforço para se manter em constante posição social e profissional é uma das principais causas da ansiedade no mundo moderno. Então, as pessoas hoje estão andando tão ansiosas, estressadas, deprimidas, porque elas estão querendo tanto manter a posição social, ser destaque, ser alguém reconhecido pela sociedade, pela mídia, que estão preocupando mais com o externo do que com o interno. E, infelizmente, estão sendo pessoas assim como Naamã, para quem conhece a história de Naamã. Ele era um general de guerra, honrado do lado de fora, mas por trás daquelas vestimentas todas existia um homem leproso, um homem doente, que precisava de uma cura. Existem pessoas que lá fora passam uma aparência de pessoas boas, pessoas alegres. Quando você entra nas redes sociais daquela pessoa, você vê a pessoa sempre sorrindo, sempre bem, sempre postando fotos em lugares bacanas, onde todo mundo gostaria de estar. Mas quando você vai estudar ou procurar saber muito mais da vida da pessoa, quando você até mesmo conhece aquela pessoa, você vê que, infelizmente, aquilo ali é apenas uma aparência. Porque por dentro, infelizmente, daquela armadura bonita por fora, existe a lepra da ansiedade, da inquietação, da perturbação. E aquela pessoa, ela precisa de ajuda. E eu creio que para tudo há solução. A partir da hora que a gente reconhece que nós precisamos de ajuda e procuramos as pessoas certas que podem nos ajudar.
Então, os cuidados com o acúmulo de bens materiais. Muitos compram uma casa pequena hoje, desejam outra maior amanhã, depois uma mansão e mais tarde um castelo. O que quer dizer com isso? Que nós nunca vamos estar satisfeitos com nada. Sempre vamos querer mais. Hoje, o carro do ano de 2020, amanhã você quer o de 2021 e por aí vai. A pessoa ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Mas acontece que um dia eu vi uma história que me mandaram pelo WhatsApp, um rapaz que estava andando de carro e ele olhou para o céu e falou assim que gostaria tanto de estar dentro de um avião. Aí, de repente, passou uma moto do lado do carro e desejando o carro. E olhando para o cara que estava dentro do carro, falando, não, como eu queria estar dentro do carro, porque época de chuva, calor, tudo isso incomoda. Aí passa um de bicicleta e fala, né, se eu tivesse uma moto, a moto seria muito melhor, porque eu ia poder chegar mais rápido nos lugares. E de repente passa alguém a pé. Nossa, se eu tivesse bicicleta, bicicleta seria muito melhor para mim, porque eu poderia estar andando melhor, chegando mais rápido. E de repente se depara com uma pessoa na cadeira de roda, ou seja, uma pessoa que é debilitada. E o que eu tiro como lição disso? Que a gente sempre quer estar num patamar mais elevado, mas ninguém para poder puxar o ar e falar, glória a Deus, eu não preciso de um aparelho para respirar. Nesse período que nós temos que estar andando de máscara é tão ruim, né? Tira um pouco do nosso ar, a gente não pode ficar tão à vontade. E eu pego e começo a imaginar como que nós somos ingratos, nós poderíamos ser mais gratos pelo ar que nós respiramos. Às vezes nós reclamamos do calor, reclamamos do frio, da chuva, da seca. Sempre temos um motivo para reclamar. E hoje eu convido você a pensar no motivo para agradecer a Deus, para ser grata a Deus por você estar vivo, porque enquanto há fôlego de vida ainda há esperança. Mesmo que esteja num leito no hospital, à base de aparelhos para respirar, enquanto há fôlego de vida ainda há esperança. E eu ainda venho com uma palavra profética na sua vida para te dizer que mesmo que a medicina diz que não tem jeito, ainda que morra, para Jesus ainda tem solução, porque Jesus é ressurreição e a vida. E se ele tiver um propósito de ressuscitar, ele tem poder para ressuscitar. E eu termino essa primeira parte deixando para vocês meditação Eclesiastes capítulo 4, versículo 8, que fala assim: segundo a Bíblia, não há fim para o trabalho dos homens, e nem os seus olhos se fartam de riquezas. Ou seja, o homem nunca vai ficar satisfeito com nada, mas que você possa ter um coração grato e saber que Deus cuida dos filhos dele, Ele cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, e Ele é fiel para cuidar de mim e de você. Amém? Então depois nós vamos estar falando na segunda parte sobre como evitar a ansiedade e outras coisas, e que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra, que possa ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém?